A mensagem que eu quero trazer para vocês hoje tem como tema o retorno e o recebimento inesperado. O apóstolo Paulo diz que todo ser humano já nasce destituído da glória de Deus, ou seja, separado da glória de Deus por causa do pecado. O pecado faz a separação entre o homem e Deus. E que o salário desse pecado é a morte, a condenação eterna. E se não fosse pela justiça de Deus em favor dos homens, nós receberíamos esse salário. É garantido esse salário àqueles que não compreendem a justiça de Jesus aos homens. E todavia acontece algo incrível quando o ser humano pecador retorna a Deus, quando ele se volta a Deus. E eu quero conversar um pouco com você sobre isso baseado na história dos irmãos gêmeos Jacó e Esaú. E a gente vai fazendo algumas análises bíblicas para entender melhor. O primeiro ponto é que o nascimento de Jacó e Esaú, filhos de Isaac e Rebeca, que acontece em Gênesis 25, 26. Lá vai falar o seguinte, que quando eles vão nascer, Esaú vem primeiro. E ao nascer, ao ser puxado da barriga, diz que Jacó nasce com a mãozinha agarrada no calcanhar de Esaú, como se não tivesse deixando ele nascer primeiro. E por isso ele recebe o nome Jacó, que quer dizer suplantador, enganador, trapaceiro, como se quisesse ali roubar o nascimento em primeiro lugar do irmão dele. E Jacó, pelo que conta toda a história, parece que ele cresce com essa ideia de roubar ou de tomar a primogenitura do seu irmão. E aí eu quero ler com vocês o texto de Gênesis 25, de 29 a 34, que é o primeiro ponto. Um dia, Jacó, isso já mais velho, tá bom, gente? Um dia Jacó estava cozinhando um ensopado de lentilhas. Esaú, seu irmão, chegou do campo faminto e lhe disse: Jacó, me deixe comer desse ensopado? Eu estou morrendo de fome. Jacó respondeu: Deixo se você me der o direito do filho mais velho. Esaú respondeu: Está bem, eu estou morrendo de fome. Qual o valor tem uma primogenitura agora? Então Jacó respondeu: Esaú, faça um juramento dizendo que passou a bênção da primogenitura para mim. Esaú jurou e Jacó lhe deu o prato de lentilhas. Esaú comeu e saiu. Nesse primeiro ponto, Jacó compra a primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas e o força a fazer um juramento verbal de que Esaú estava deixando então o direito de filho mais velho para Jacó. E o que havia de tão importante na primogenitura nessa época para que Jacó desejasse tanto? Segundo os estudos aí comprovam, e segundo o que a gente vê na Bíblia também, o primogênito ele tinha o direito a uma herança dupla. Então ele ganhava 2 vezes mais do que qualquer um outro irmão como herança. Ele assumia a figura de patriarca. Ele agora era o líder espiritual, o líder moral de toda a sua família. Ele representava o poder do pai. E esse foi o primeiro fato que Jacó cometeu aí contra Esaú, que deixou Esaú possesso. Mas aí vem um segundo fato mais tarde, bem mais tarde, quando o pai deles, Isaac, já estava para morrer, que tirou Esaú do sério. Em Gênesis 27, do versículo 1 ao 40, é um episódio que Jacó engana o próprio pai para receber a bênção no lugar de Esaú. Conta que Isaac já estava ali bem velhinho, debilitado, já não escutava direito, já não enxergava direito. E ele então estava esperando Esaú, o filho mais velho, chegar com uma caça para ele poder fazer ali uma alimentação e abençoar o filho Esaú antes de partir. E enquanto Esaú sai para caçar, Jacó coloca uma vestimenta cheia de pelos para ficar parecido com o irmão dele, que era muito peludo e Jacó já não era lisinho. E fala que ele chega lá e ele vai enganar o seu pai, se passando por Esaú, até que Isaac então abençoa o Jacó, conforme os versículos 28 e 29 do capítulo 27. Era uma bênção sobre a qual recaía para ele domínios e propriedades, vamos dizer assim. E
Esse tempo a gente chamava de período patriarcal, que é o período que o pai ele tem aquela liderança e aquele poder que exerce sobre todo o restante da família. Era um governo baseado no pai. E ali ele tinha essa bênção que ele destinava ao filho mais velho. Esse período ele já foi aperfeiçoado há muito tempo em Jesus. Hoje a gente já vive um outro período, que é o período da iluminação. Não vou prolongar porque não é o foco. Mas aí acontece que Esaú descobre todas essas tramóias de Jacó e ele fica possesso de raiva. Ele fica para morrer de raiva. E ele é acometido por vários sentimentos de amargura e ódio. E é o que eu quero ler para vocês aqui em Gênesis 27, os versículos 34, 36 e 41. Fala o seguinte: quando Esaú ouviu isso, gritou e chorou de forma amarga e disse a seu pai: é a segunda vez que ele me engana, por isso o nome dele é Jacó. Primeiro me tirou os direitos de filho mais velho e agora tirou a bênção que era minha. Esaú então ficou com ódio de Jacó e pensou: o meu pai está quase em leito de morte. Quando acabarem os dias de luto, eu vou matar o meu irmão. Esse sentimento de Esaú era legítimo, era real, ele não era algo que talvez ele estivesse falando de brincadeira. A gente tem que ser humano bastante aqui para reconhecer que nós também já passamos por situações assim. Quando o ódio te toma, quando algo que foge ao seu controle, às vezes uma decepção, pessoas que só plantam mal contra você e aquilo às vezes te sobe. Esaú nesse momento ele estava possesso de raiva. É como se ele estivesse falando assim: olha, ai de Jacó se passar na minha frente, não queira ele passar na minha frente. Um ódio de um estilo que te faz pensar: eu não vou responder por minhas ações. Te faz perder a razão, faz você tomar atitudes que não condizem com seus valores e princípios. O ódio, por um momento, ele cega os valores de uma pessoa. E se naqueles primeiros minutos, naquele primeiro tempo, se você não tiver um autocontrole grande, se não tiver um cuidado, você acaba fazendo coisas que não estão no seu arsenal de coisas a se fazer. Pois é assim que Esaú estava. Ele queria matar o irmão dele e ele iria matar se Jacó passasse na frente dele. E sabendo disso, então Jacó foge com a ajuda da mãe dele, foge para as terras do tio Labão. E ali ele vive por 20 anos. Nesses 20 anos acontecem muitas coisas. Ele constitui família, constitui riquezas, ele experimenta da própria bênção que o pai dele colocou sobre ele. Ele então é próspero e ali acontece algo sensacional. Jacó, ele conhece Deus muito além do ouvir falar. Ele tem experiências reais com Deus. Ele conhece de verdade e o conhecimento de Deus então gera transformação no seu modo de ver e de viver a vida. Até que 20 anos depois, Deus dá uma ordem para Jacó retornar à sua terra antiga. Agora era a hora da verdade. Ele retornaria para a terra onde que o seu irmão morava. 20 anos depois, com uma enxurrada de filhos, com família. E agora? Eu imagino Jacó sentindo um misto de emoções ruins. Uma mistura de vergonha por ter enganado tanto a sua família. Com medo, porque o seu irmão, será que... O que seu irmão iria fazer? Ele tinha aquelas coisas em mente ainda. Ele sentia a consciência pesada, sobrecarregada, porque aquele problema que ele criou lá no passado ainda estava em aberto. Era um problema que não tinha sido solucionado. E agora, o que aconteceria? Me chama a atenção uma oração que Jacó faz em Gênesis 32, 11. Ele fala o seguinte: Deus, te peço que me salve do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate. E se ele matar as minhas mulheres e as minhas crianças? Eu tenho medo. E aí então
Jacó, obedecendo a Deus, ele vai retornar à sua terra, mas ele vai com o pé atrás. O que ele faz? Ele monta 3 comitivas e manda vários presentes em cada uma dessas comitivas, para que amaciasse o coração do seu irmão e então não sofresse aquilo que ele imaginava que o irmão faria com ele. Fala em 3 comitivas, por quê? Porque se Esaú se revoltasse e quisesse matar aquelas pessoas, ele mataria a primeira comitiva e daria tempo para as outras 2 fugirem. E aí acontece então o reencontro. Acontece o que eu vejo como uma das passagens mais lindas da Bíblia. Está descrito em Gênesis 33, de 1 a 12, eu quero ler com vocês. O reencontro. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se ao chão 7 vezes. Pronto, agora era a hora da verdade. Agora era a hora da verdade. Eu pergunto para você, o que Jacó merecia? Ele chega de frente a frente com seu irmão agora, e não é simplesmente presença olho no olho. Jacó estava chegando com as suas riquezas conquistadas, logicamente que com suor, mas como promessa da bênção recebida pelo seu pai Isaque, que não seria para ele, mas seria para Esaú. Jacó chega com uma comitiva de bênçãos que, em tese, seria de Esaú. Ele chega com a carinha de medo, mas ali de repente podia despertar todo aquele fantasma do passado. E Esaú de repente poderia ficar furioso. E de uma vez por todas ele poderia fazer justiça com as próprias mãos. E aí que vem o resto da história. Versículo 4 em diante. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-o pelo pescoço, e eles se beijaram, e eles choravam. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e crianças e perguntou: Irmão, quem são estes? E Jacó respondeu: São os filhos que Deus concedeu a teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: O que você pretende com todos esses presentes que me trouxe pelo caminho? E Jacó responde: Ser bem recebido por ti, meu senhor. Disse, porém, Esaú: Eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não! Se você se agrada disso e você me recebeu tão bem, receba esse presente, porque ver a sua face é como contemplar a face de Deus. Aceita, pois, esse presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável comigo, e eu já tenho tudo que necessito. Jacó insistiu tanto que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: Vamos seguir em frente, eu vou te acompanhar. Gente, que retorno totalmente inesperado, totalmente inesperado. Esaú não retribui o mal com o mal. Pelo contrário, ele vê o irmão e ele vai correndo de encontro ao irmão e abraça, e eles se beijam e eles choram. E eu imagino que ali, sem precisar falar muita coisa, a gente vê que o perdão já estava instaurado. E eu acho lindo quando Jacó fala assim: Olha, vê o seu rosto, meu irmão. Foi como contemplar a face de Deus. Por quê? Porque só Deus é capaz de amar as pessoas independente dos seus atos passados. Quando há um arrependimento verdadeiro, quando há uma busca de fé por Jesus, existe um perdão autêntico sobre nós, e aquilo que nós merecíamos não recai sobre nós. Quando nós aproximamos de Deus com o coração quebrantado, mesmo tendo feito inúmeras enganações, inúmeros
trapaças contra Deus é a figura de Esaú nos abraçando e chorando com a gente, feliz com o nosso retorno. E isso me lembra muito, imagino que vocês já devem ter até pensado, a parábola do filho pródigo, o retorno dele. Eu acho lindo, eu separei 3 versículos dessa parábola que eu acho sensacional. O filho, ele pede a herança ao pai, como se ele estivesse desejando a própria morte ao pai. Ele desonra a família, desonra o pai, ele suja o nome da família. E o que ele merecia? O que de fato esse filho merecia? Então ele sai para lá e quando ele volta, são os textos que eu separei aqui, olha. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou, o mesmo que Esaú fez. Traga um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa, vamos comemorar, pois o meu filho que estava morto voltou à vida, ele estava perdido e foi achado, vamos festejar. É assim que Deus recebe a gente, sabe? Lucas 15, os versículos 7 e 10. Lucas, ele tem uma felicidade incrível ao falar aquilo que Deus fala para nós. Ele passa a seguinte mensagem para você hoje. Eu lhe digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende e retorna do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Eu lhes digo da mesma forma que há alegria na presença de anjos por um pecador que se arrepende e retorna. Merecemos? Não. Mas Cristo ainda assim nos ama. Cristo ainda assim, pela sua graça, nos favorece com favores imerecidos. E a condenação que era para vir sobre nós não vem, porque Cristo sofreu essa condenação no nosso lugar. E pela fé nós recorremos a esse Cristo para nos reconciliar com Deus através do perdão. E é por isso que hoje eu tenho o desejo de retornar a Deus, porque eu me coloco na figura de Jacó e, achando que eu mereço a morte, a condenação eterna, eu recebo um abraço caloroso, eu sinto que ele chora comigo e que me chama para seguir adiante com ele. Talvez sejamos como Jacó, como filho pródigo, mas a minha oração nesse dia para você é o que eu sinto assim profundamente, é que você retorne a Deus. Não necessariamente porque você se desviou, você está vivendo uma vida louca. Às vezes foi uma atitude que você cometeu há pouco tempo que te fez sentir longe de Deus. Ou até mesmo você que, poxa vida, há muito tempo se perdeu dos caminhos. Ou você que está escutando essa mensagem pela primeira vez e fala assim, nossa, faz todo sentido. A minha oração é que você sinta o desejo de retornar a Deus. Seu retorno a Deus é aguardado com festa, com alegria. Nós não merecemos, mas ainda assim Ele quer festejar o nosso retorno. E é o que eu desejo de coração para você, que você retorne hoje para Deus. E você vai ser recebido com festa. E essa é a nossa esperança. Deus te abençoe em nome de Jesus.